Rafael Veiga recebeu proposta para sair do Palmeiras, Vanderlan também. Houve uma atualização na negociação do Marcel Ruiz e nós vamos falar de tudo isso agora, daquele jeito que só o Palmeiras 90+ pode fazer. E se você já faz parte da comunidade Palmeiras 90+, senta o dedo no like sem dó. Mas se é sua primeira vez por aqui, calma, assiste o vídeo até o final e se você gostar, vou pedir para você se inscrever. Bora pro vídeo? É impossível começar esse vídeo falando da saída do Veiga e do Vanderlan sem comentar rapidamente sobre a derrota histórica que o Palmeiras sofreu contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Palmeiras não jogou absolutamente nada, o Aníbal Moreno foi muito, mas muito irresponsável naquela cabeçada, o Abel tá na pior fase dele no Palmeiras e eu quero que você deixe nos comentários se você acha que ele tem que continuar ou sair do Verdão, tá? No final do vídeo eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Mas fruto de toda essa situação e todo esse cenário, o Rafael Veiga não vem sendo aproveitado e nas vezes em que entra nas partidas ele não joga nada. Ele recebeu uma proposta de um clube dos Emirados Árabes, tá? Por empréstimo com opção de compra. E o Palmeiras falou não, eu só topo se for para vender o jogador. E definiu o valor de 54 milhões de reais. As negociações estão em andamento, ainda não tem nada confirmado, você sabe que eu não vou ficar mentindo aqui pra você pra ganhar like, viu? Não é assim que a gente trabalha, né? Mas assim que tiver uma atualização, eu venho aqui pra te informar e te atualizar. Agora, há uma atualização sim na questão do Vanderlan, tá? O Vanderlan está sendo oferecido pro grupo Red Bull, tá? Ele inicialmente vai pro Bragantino, tá? E aí eu tô te afirmando isso aqui. Vai ficar uma temporada ou duas no Bragantino, assim como o John, Fabinho, né? E depois ele possivelmente vai sair para a Europa. O Vanderlan não deve mais jogar com a camisa do Palmeiras, tá? Por que que isso aconteceu agora? Porque ele tá sendo muito pressionado pela torcida e, na boa, Vanderlan, assim, eu tenho o máximo respeito ao ser humano, tá? De verdade, de coração. É um ser humano ali. Mas, cara, ele não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. E é por isso que o Palmeiras está indo atrás do Matheus Reis, tem vídeo no canal, eu vou deixar aqui na descrição. Mas, de maneira geral, o Palmeiras não está fazendo bobeira nesse cenário, né? Ele está abrindo espaço na folha de pagamento para contratar jogadores. E esse espaço na folha salarial é muito importante, tá? Porque os jogadores que o Palmeiras precisa trazer não vão ganhar pouco, né? Então, se a gente for parar para pensar, quanto será que o Veiga ganha? 1 milhão? 800 mil? Pois é. Notícia que eu tenho para te dar também é a seguinte, meu amigo palmeirense Marcel Ruiz. A notícia que eu tenho para te dar, meu irmão, é que com a abertura da folha salarial, o Marcel Ruiz está se aproximando do Palmeiras, tá? Isso é oficial. Eu vi alguns youtubers e algumas pessoas da imprensa, né, falando que o Palmeiras se aproximaria e tentaria a contratação do Casemiro. Isso é mentira, tá? O Casemiro não vai jogar no Palmeiras, pelo menos é a notícia que a gente tem, a informação que a gente tem. O Casemiro não tem nem perspectiva de sair da Europa e se sair, provavelmente vai ser para um time de Arábia, alguma coisa assim para ganhar dinheiro. Se voltar para o Brasil, a prioridade dele é o São Paulo, óbvio, clube que o revelou. E falando ainda do Marcel Ruiz, ele se encaixaria ali como uma peça-chave nesse elenco do Palmeiras, né? Para mim, na minha opinião, o Aníbal Moreno não merece mais vestir a camisa do Palmeiras. Calma. Eu sei que você tem a sua opinião, eu quero ouvir ela aqui nos comentários, mas eu vou te dizer o porquê que eu afirmei isso, tá? O Aníbal é um ser humano e, como todo ser humano, ele é passível de erros. Mas, rapaziada, erros também geram consequências. Ele não pode dar uma cabeçada no jogador adversário daquele jeito, tá? Primeiro porque, por mais que seja um rival, é um ser humano que tá do outro lado, cara. Isso não é justo, isso não é leal. Eu esperei 24 horas pra fazer esse vídeo pra vocês, justamente porque eu tava adrenado e eu não queria ser injusto aqui, tá? A eliminação não é 100% culpa dele. O Palmeiras não tá jogando nada já faz um tempo, tá? É bola na área e salve-se quem puder. Com a saída do Estevão, o Palmeiras perdeu até aquela jogada de linha de fundo, a triangulação. O Palmeiras tá muito mal. E assim, rapaziada, o Aníbal cometeu uma falha que, ao meu ver, ela pode ser perdoada, óbvio, é um ser humano, como eu falei, mas ele não merece mais vestir a camisa do Palmeiras, na minha humilde opinião, tá? Negocia o cara, traz outro volante, testa mais o Emiliano Martinez, eu não sei. Mas pra mim não vale mais a pena apostar nele, tá?
boa sorte pro jogador, que em outro clube ele seja feliz, na minha opinião. E aí o Marcel Ruiz, ele ocuparia essa vaga de camisa 8, vamos dizer assim, né? Ele seria um meio-campista ali que finalmente chega para ocupar o lugar do Richard Rios. E rapaziada, eu tava pensando aqui, tá? O Palmeiras sabia que o Richard Rios ia sair. Meu, era desenhado, sabia que o Estevão ia sair. Por que não se precaveu? Por que não contratou outros jogadores e deixou os caras lá treinando e etc? Não vai me falar que o Evangelista era a opção para substituir o Rios. Porque, rapaziada, não dá, né? O máximo respeito ao ser humano, mais uma vez. Bom jogador Evangelista, tá? Mas assim, não dá. Não dá nem para comparar ele com o Richard Rios, tá? Então assim, Estevão saiu. Pô, eles foram pagar 90 milhões no Ramon Sosa. Ramon Sosa não é ruim, tá? Mas não tem condição, rapaziada. Vocês concordam comigo? Não dá pra comparar, tá? Então agora o Marcel Ruiz vai chegar e vai chegar com aquele status de assim, meu, você tem que chegar pra resolver. Só que, meu, o jogador tá vindo do futebol mexicano, é uma outra rotação, é uma outra cobrança, salários são diferentes, é uma outra vida. Ele vai chegar aqui no Palmeiras e ele vai ter que resolver a bucha, cara. Será que dá pra ele realmente assumir o manto e vestir como se não fosse nada? Será que a gente vai se enganar, entre aspas? Pô, o Vitor Roque chegou. O que deu? Ele vestiu a camisa 9 e, meu, foi pra cima e resolveu as partidas? Não. Precisa de tempo pra se adaptar. E o cara vai chegar na fogueira. Então, assim, a nossa diretoria é lenta pra fechar contratações. Deixa as coisas abertas pra Deus e o mundo saberem, e aí os jogadores ficam inflacionados. Sabe qual que é o melhor exemplo disso que eu te falei? O Canóbio. Palmeiras mirou a contratação do Canóbio, pô, o valor do cara duplicou, triplicou, e o Palmeiras não conseguiu contratar. Então assim, nós somos lentos com as contratações, as negociações. As informações vazam com muita facilidade, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, o Palmeiras quer investir somente em apostas. Ele quer pegar jogadores jovens e fazer com que esses jogadores virem craques. Tipo o Richard Rios. Pegou o Richard Rios por 3 milhões, vendeu por 190. Cara, isso não vai acontecer toda vez. Eu não sei se você concorda comigo, se até aqui o que eu falei vai de encontro a como você enxerga essa realidade, mas pra mim, o Palmeiras precisa nesse momento contratar jogadores com bagagem, investir, colocar dinheiro na mesa. E para isso vai precisar sim mandar liberar os jogadores com altos salários. Então Rafael Veiga, Vanderlan, talvez o Everton não fique por muito tempo mais. Marcos Rocha. Cara, não vai dar mais, entendeu? Tá na hora de fazer uma reformulação. Sobre o Abel Ferreira. Nós começamos o vídeo falando disso, né? Senhoras e senhores, eu vou ser sincero e honesto com vocês, tá? Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. É um líder nato, tá? Realmente um treinador de alto gabarito. Mas tanto ele como a comissão técnica pilham demais os atletas nas partidas. Eles são extremamente desequilibrados e isso impacta no jogo, tá? Impacta no jogador. De maneira geral, na minha opinião, o Abel Ferreira sempre vai ser um baita treinador. Então, tecnicamente, ele é excelente, mas ele não tá bem, rapaziada. Dá pra ver que ele não tá mais feliz. Eu acho que todo ciclo tem um início, um meio e um fim. E eu acho que o ciclo do Abel Ferreira acabou. Mas não é que acabou porque ele é um treinador ruim, eu tenho que desprezar tudo de maravilhoso que ele conquistou, não é isso não. É porque eu acho que nesse momento, o melhor pro Abel Ferreira e pro Palmeiras é encerrar a parceria. Tá? Dessa forma, ele vai poder descansar, se recuperar e encontrar um clube na Europa, que a gente sabe que é o que ele quer. Então veja, não é ingratidão. Pelo contrário, por mim, o Abel Ferreira ficaria no Palmeiras. Mas tudo que ele tem demonstrado, a forma como ele tem agido nas coletivas, as respostas, cara, dá pra ver que ele não tá feliz, ele não tá bem, tá? A melhor alternativa possível seria que ele fosse para a seleção brasileira. Só que não vai rolar, né? Ancelotti tá lá e, enfim, ele não tem mais esse mercado. De maneira geral, tá? De maneira geral, eu acho que o clima pra ele pode reverter, tá? Esse clima. Não tá bom, mas ele pode reverter. Ele pode acabar, de repente, com uma ou duas vitórias ali, encostando na liderança do brasileiro, pode classificar na Libertadores, pode ganhar título e tudo isso cair por terra, tá? É porque ele é bom mesmo, ele é um ótimo treinador. Só que ele tem cometido algumas gafes que, assim,
A gente é leigo, vamos ser sinceros. Você que tá aí do outro lado da tela, eu aqui, cara, a gente não estudou futebol, mas a gente joga. Pelo menos boa parte do meu público eu sei que joga. E eu também. Então, assim, a gente sabe quando o cara tá viajando na batatinha, né? Então, por exemplo, Felipe Anderson. Cara, Felipe Anderson foi titular na Lazio por temporadas, jogando de MC, de meio-campista ou de ponta direita. E ele fez tudo no Palmeiras, menos isso. Ele foi escalado de lateral, ele foi escalado de ponta esquerda, ele foi escalado de ala. Quando ele jogou no meio-campo, ele jogou bem. Mas aí o cara não dá sequência. O garoto Thales, que começou muito bem a temporada, 3 jogos, 3 gols, tá vindo bem pra caramba. Cara, não teve sequência. Então assim, garoto Naves, o zagueiro, entrou em rota de colisão com a diretoria, não jogou mais. E o Palmeiras precisa de um zagueiro. Por que não testar o cara, pô? Então, de maneira geral, rapaziada, o Abel Ferreira não tá passando por um momento bacana. E eu acredito que seja um fim de ciclo pra ele, sim. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. 2.500 apaixonados pelo Palmeiras em um mês, hein? Isso é recorde. Um forte abraço, meu irmão, e fica com Deus.